Hoje vamos falar sobre 5 erros fatais que vão acabar aí com a sua carteira de investimentos. Então fica até o final do vídeo, acompanha tudo para você não perder aí e acabar não perdendo dinheiro também, né, cometendo esses erros. Vou mostrar também alguns erros que eu cometi e aí você aprendendo com o erro dos outros aí, evita o erro e também evita perder dinheiro. Sem muita enrolação, vamos aqui para o primeiro erro, tá? E o primeiro erro é para quem usa a estratégia de dividendos, é não reinvestir o dividendo, tá? E aqui eu já vou mostrar para vocês as ações da Itaúsa. Eu peguei aqui o gráfico da ITSA4 de 2013 até 2023. E a gente percebe que se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos atrás na Itaúsa, hoje você teria aí R$ 1.244. O que equivale aí, arredondando, né, 24% de valorização em 10 anos. Daria em média aí 2,4% ao ano. Então você acabou perdendo dinheiro, né, porque a inflação no período foi muito maior. Então a gente poderia considerar que a Itaúsa foi um mau investimento para quem pensou aí em valorização. Mas agora vamos deixar um pouco a valorização de lado e vamos olhar todo o dividendo e bonificação que a Itaúsa recebeu no mesmo período. Eu peguei esse gráfico aqui no site da Economática, tá bom? Pega as ações aí da Itaúsa de 1999 até 2020, então aí um benchmark de 20 anos. Então aqui no começo, olhando a pessoa que gastou os dividendos, né, a parte vermelha, os 4 primeiros anos aqui, ficou andando de lado, teve uma valorização aqui, e depois continuou andando de lado, a pessoa aí acabou perdendo dinheiro para a inflação, né, porque a valorização foi bem fraca. Claro, ela aproveitou o dividendo, né, pôde gastar o dividendo, porém, ela acabou aí perdendo, ficou elas por elas, né, ela ganhou o dividendo, porém perdeu o dinheiro aí na valorização, que foi pouca, então, ele ficou aí no 0 a 0. Agora vamos olhar a pessoa aí que reinvestiu os dividendos, que é a parte azul. Os primeiros anos aqui também não faz tanta diferença, porque o efeito bola de neve seria o longo prazo, né? Seria aí os juros compostos. Então, a partir aqui de 2006, começou a fazer um efeito, e aí começou a subir, tá? O efeito bola de neve começou a gerar, e aí teve a crise aqui de 2016, e logo depois disso, a Itaúsa começou a pagar bastante dividendo, fazer bastante bonificação, e aí o que aconteceu com as ações aí foi que elas dispararam, no caso aí a parte de pagamento de dividendos, né? E aí, quem soube reinvestir os dividendos fez um efeito bola de neve aí no patrimônio e ganhou muito mais dinheiro. Como conta até 2020, aqui tem a crise, né? E aí a crise da pandemia, né? E aí as ações caíram, mas com certeza, se a gente olhar aqui para 2023, já deve ter voltado, né, ao patamar normal. E aí a gente teve uma valorização aí que passou aí, com certeza, a inflação, qualquer tipo de investimento aí na renda fixa. Então, reinvista o seu dividendo, tá? Não gaste. Defina aí uma quantidade de dividendos que você queira receber. Por exemplo, sei lá, eu quero receber R$ 20.000 de dividendos por mês. E aí sim, você começa a gastar o dividendo. E claro, sempre deixa ali uma gordurinha a mais para você pegar e reinvestir. Supondo que você queira ganhar 20 mil de dividendos e você gaste 15 mil por mês, então os outros 5 mil você usa aí para reinvestir, para seguir aí o efeito bola de neve. Então vamos aqui agora para o segundo erro, tá? Que seria não ter uma estratégia de investimentos clara. E aqui eu vou mostrar para vocês na prática o que eu cometi lá no começo. Eu peguei aqui umas ordens de negociação que eu fiz, as minhas primeiras trocas, meus primeiros trades aqui na bolsa, né? Comecei lá em 2021, em fevereiro, tem quase 2 anos e meio já que eu tô na bolsa. E aí a primeira ação que eu comprei foi Bradesco, a 22,15. E logo depois eu vendi, tá? No mesmo dia, a 22,18, não sabia o que estava fazendo, não tinha uma estratégia. E aí eu comprei Itaúsa, comprei a 10,95, 10 ações. E logo depois aqui, no dia 8, 5 dias depois eu vendi duas. E depois, no dia 23, eu comprei mais duas. Então eu não sabia o que eu estava fazendo, estava pagando qualquer preço. Aqui teve aquele fundo Tord 11, né, que vocês devem conhecer, quem tem fundos imobiliários. Eu comprei logo que lançou, comprei a 11,44, 5 cotas, ganhei o dividendo, peguei o dividendo e automaticamente vendi depois, tá? Porque eu recebi o dividendo, se eu não me engano foi pago no dia 18 e aí no dia 19 eu vendi. Então eu não sabia o que eu estava fazendo, acabei perdendo dinheiro fazendo essas trades porque eu não tinha uma estratégia clara de investimentos. E aí depois que eu conheci a estratégia de dividendo, aí começou a fazer muito mais sentido a bolsa para mim, comecei a comprar ações que faziam sentido. E eu não estou dizendo que você tem que seguir só uma estratégia, que a estratégia de dividendos é a única correta. Tem vários tipos de estratégia aí na internet, vários estudos, na verdade, né, de estratégias. É só você pesquisar, ver o que mais faz sentido, estuda, entende, e aí sim você começa a aplicar aí a sua estratégia. E para se ter uma ideia, vou mostrar aqui um gráfico, ele está em inglês, mas dá para entender aqui, eu vou explicar. O que acontece quando a pessoa não sabe o que está fazendo na bolsa.
Então a barra azul, né, seria aí a pessoa que fica fazendo muito giro na carteira, comprando, vendendo toda hora. E a branca, a barrinha branca, seria o retorno aí dos investimentos. Então perceba que quanto menos você gira a sua carteira, olha só, essa carteira aqui não teve praticamente nenhum giro, ela só comprava ações. Olha só o que acontece com o retorno da carteira, foi a maior aí de todas. Agora perceba uma carteira aí que a pessoa fica fazendo troca de ações toda semana, todo mês fica aí fazendo trade. Olha só, o retorno foi o menor, tá? Teve mais troca do que retorno. Então, quanto mais você girar a sua carteira, ficar comprando e vendendo ações, menor aí vai ser o seu retorno. Você pode acabar perdendo dinheiro com isso, né? Foi o que aconteceu comigo. Então, tenha uma estratégia clara, como eu falei, tá? Por exemplo, a de dividendos, a gente acaba só comprando ações, só vende em raros casos que a ação aí não faz mais sentido. Porém, olha só, a estratégia de dividendos, que é a que praticamente só compra, tem pouco giro, né? Então, o retorno aí normalmente é o maior do mercado. Passando aqui para o terceiro erro, esse aqui eu já cometi bastante, que é o seguir dicas e recomendações de investimento. Eu vejo muita gente achando ruim isso aqui, tá? Porque sempre algum famoso, algum grande investidor fala, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, quando ele está falando de uma ação. Porém, quando ele fala que é uma ação que ele tem, todo mundo se acha esperto e pensa, ele está falando isso porque ele não quer aí que ninguém compre a ação ou que ninguém siga a minha estratégia, mas eu realmente gosto da ação. E aí a pessoa acaba comprando. Mas mesmo assim, pessoal, não siga a recomendação de investimento, mesmo que a pessoa tenha a ação, que ela fale que a ação é perfeita, que não sei o quê, não comprem ações aí, dicas, tá? Não comprem dicas, estude a ação primeiro. Vou dar um exemplo prático. Vou fazer aqui logo com o maior investidor da Bolsa Brasileira, que é o Barsi. Tenho uma grande admiração aí nele. Porém, aqui no caso ele não errou, tá? Ele não fez um erro, mas muita gente interpretou errado o que ele acabou falando, tá? Então vamos olhar aqui. Olha só, Barsi agradece à esquadra por ter desvendado falhas na empresa e vê preço da ação extremamente atrativo e diz que vai comprar mais. Ele está falando de IRB, tá? Então aqui nesse post ele fala que a IRB, o preço está extremamente atrativo e diz que vai comprar mais. Logo, o investidor aí novato, ele fica louco e ele já vai logo e compra a IRB, mas ele não sabe o que a IRB está se passando, né? Eu olhei aqui na Infomoney, essa notícia aqui foi na Infomoney, e olha só, dia 20 de agosto de 2021, que foi postada essa notícia. Vamos olhar aqui no gráfico da IRB, o que aconteceu no dia 20 de agosto de 2021. Desde lá para cá, as ações caíram mais 80%. Então, o investidor iniciante que comprou através da dica acabou se ferrando. Não estou falando que o Barsi errou, muito pelo contrário, ele com certeza sabe de alguma coisa a mais ali na IRB, né? Porém, a estratégia dele é longo prazo na IRB, pelo menos 10 anos, até ela se recuperar e tal. Porém, o investidor iniciante acaba seguindo a dica e aí acaba perdendo dinheiro, porque como todo mundo sabe, investidor iniciante não tem paciência, e ele não aguentaria ver aí seu patrimônio caindo de 2021 até 2023. Imagina aí 2 anos investindo na bolsa iniciante e ver aí tudo caindo na IRB. Para o Barsi, ele não está nem aí, porque ele tem outras ações, a IRB não é grande na carteira dele, e ele pensa para daqui 10 anos. Porém, o investidor pequeno, vocês sabem como é que é, quando todo mundo está começando, não gosta de perder dinheiro, não sabe muito o que está fazendo, acabou seguindo a dica aí e se ferrou. Ou seja, se ele tivesse estudado o mínimo da empresa, olhado notícias, feito uma pesquisa básica, ele saberia que a IRB está passando por problemas aí, teve fraude no balanço aqui em 2020, e aí com certeza ele ia evitar investir na IRB. Porém, seguiu dica aí, não dica, né? O Barsi acabou falando sobre a empresa, falou que ia comprar mais, automaticamente influencia aí os investidores pequenos, e aí a pessoa acabou seguindo aí a recomendação e acabou se ferrando. Então estude bem a sua empresa, tá? Estude bem a sua estratégia, vê o que faz sentido para você, empresas que você conhece de preferência, que sabe o que está fazendo, e com certeza aí você já vai estar eliminando 90% aí do risco da sua carteira. Partindo aqui para o quarto erro, tá? Preço não importa. Muita gente ainda acha que preço não importa, tá? Compra a qualquer preço, que no longo prazo vai fazer sentido. Eu peguei aqui as ações do Banco do Brasil, que é uma ação que varia bastante. E olha só, pessoal, a pessoa pode ter comprado aqui no topo, na baixa, no topo, na baixa, realmente não importando com o preço, tá? Comprou aqui no topo, comprou na baixa, nos topos, na baixa, 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 topo, baixa, e aqui no topo de novo. Então, o preço médio dela acabou ficando alto, tá? Ficou mais ou menos aqui. Então, defina, pessoal, um preço teto. Porque se o preço médio da pessoa ficou mais ou menos aqui, por que não definir esse como preço teto, né? E aí a pessoa só compra aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui ela só observa, vai gerando caixa para comprar mais quando cair. Então defina um preço teto, tá? Porque aqui você pode acabar pagando caro na empresa e vai acabar gastando aí um alto caixa aqui, né? Grandes aportes para poder comprar caro.
sendo que você podia definir um preço teto. Olha só, então aqui daqui para cima eu não compro, fica aí acumulando dinheiro, e aí quando cair você faz um aporte muito maior e recebe muito mais dividendos, né? Porque o dividendo é em cima do preço da ação. Quanto mais barato, maior o dividendo. Então defina um preço teto, tá, pessoal? Não vou ensinar aqui agora o que é preço teto, como calcula. Eu tenho um vídeo sobre, inclusive nesse vídeo eu calculo aí o preço teto do Banco do Brasil na prática. Vou deixar aí no card caso você queira conferir. Então é um vídeo que está bem interessante, vai te agregar bastante, tá? E vamos partir aqui para o último erro, e esse aqui eu também cometi, tá? Que é comprar ação somente por indicadores. Esse é um erro bem iniciante, mas eu já vi muita gente comentar, eu já fiz um vídeo parecido com esse, muita gente me fez aí depoimento nos comentários. Eu tô falando aqui de Uzi Minas, no meu caso. Eu comecei a comprar Uzi Minas lá em 2022, no começo de 2022. Olha só, paguei R$10,84, R$10,44, cheguei a pagar aqui R$11,30, porque, na minha opinião, ela estava barata. Olhando aqui os indicadores, ela estava extremamente atrativa na época. Olhando aqui, né, 2023 não tá tão mais, porém, naquela época, ela ainda pagava dividendo, o PL era menor, o P sobre VP estava nessa faixa, ela tinha um maior ROI, uma maior margem líquida, a dívida estava negativa, então ela estava com dinheiro mais em caixa, né, do que dívida. Então, ela estava extremamente atrativa para mim, eu olhava os indicadores, eu ficava encantado. E aí, o que aconteceu com as ações de lá para cá? Olha só, eu comprei aqui mais ou menos a 11 e pouco, R$10. De lá para cá só caiu as ações, eu acabei perdendo bastante dinheiro. E aí eu não entendi por quê. Sendo que os indicadores estavam mais atrativos aí do mercado. Eu lembro que eu fiz comparando ativos, comparava ela com os mesmos pares ali, parecidos. E ela mostrava que estava bem em todos os indicadores. E aí eu fiquei frustrado, não entendi por que ela estava caindo bastante. E aí que eu aprendi que a gente tem que analisar a empresa não só por indicadores, a gente tem que entender o que a empresa faz. E a Uzi Minas estava passando por grandes problemas na época, ainda está passando, né? Teve problemas com acidentes, ela infelizmente depende aí do minério de ferro, né? A variação do preço. Então aí, não vou entrar muito a fundo, tá? Mas teve muitos problemas aí que geraram, e aí o preço da Uzi Minas despencou e eu acabei perdendo dinheiro. Então, muitas vezes, pessoal, tem um motivo da empresa estar barata. Não é porque ela está barata que ela é boa. Às vezes ela está barata porque tem um motivo. Um exemplo é o Banco do Brasil. Na minha opinião, o Banco do Brasil está barato? Sim, mas para muita gente o Banco do Brasil está caro. Porque a qualquer momento o governo pode passar a mão no Banco do Brasil e parar de pagar dividendos, fechar a bolsa, não querem mais aí pagar dividendos, e aí não tem o que fazer. Então, normalmente, esse risco está atrelado já no preço do Banco do Brasil. E aí, sempre, normalmente, o Banco do Brasil e as empresas estatais em geral vão normalmente aí serem negociadas baratas, né? Raros casos aí que acaba subindo, enquanto as empresas privadas, pode perceber aí, 99% das empresas privadas aí tem múltiplos mais elevados, PL acima de 8 pelo menos, PVP sempre acima de 1, porque o risco privado é bem menor, né? Porque a empresa tem que gerar aí valor para os acionistas, né? Para os donos da empresa. Então, nunca vai ter aí fim de dividendos, a não ser que a empresa queira reinvestir, etc. Mas não tem o Estado para passar a mão ali em todo o dinheiro e aí acabar deixando os acionistas sem nada. Outro exemplo aqui também é a Eternit, tá? Eu também peguei aqui as ações da Eternit e, de um tempo para cá, ela foi até uma boa empresa, tá? Até 2021, porém ela teve um processo judicial, acabou aí tendo grandes problemas. E aí o que aconteceu? As ações também caíram. Muita gente deu depoimento também nos últimos vídeos sobre erros, falando que tinha Eternit, acabou se ferrando bastante porque não sabia que ela estava com esse problema. Ela também estava com ótimos indicadores na época, ainda tá, se eu não me engano, porém ela sofreu aí grandes problemas, processo judicial, etc. E aí o preço acabou caindo bastante. Então, qual que é aqui a lição do quinto erro? Não estude a empresa só por indicadores, só por dividendo, porque está pagando muito. Olha o que a empresa faz. Quer ver uma dica simples? Pesquisa o nome da empresa na internet e clica na aba notícias. Automaticamente você vai ver várias notícias da empresa. Se tiver notícias boas, automaticamente já seria aí uma diminuição de risco. Agora, se você olhar lá que a empresa está passando por processo judicial, que teve fraude, que teve não sei o quê, você já pode olhar com o pé atrás. Então, estuda direito a empresa, olha o que ela faz, estuda direitinho, entra no RI, o site, né, da relação com investidores, vê ali o que a empresa está fazendo, que aí também você vai diminuir aí grande risco na sua carteira. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, vou pedir para você se inscrever no canal, estamos quase chegando aí a 6.000 inscritos. Deixa o like no vídeo para chegar para mais gente aí. Se você quer apoiar o canal, quer que ele continue, clique no botão Seja Membro. Você sendo membro aí vai estar ajudando demais o canal, tá? Em troca, sempre que sai um vídeo sobre análise dos inscritos, análise da carteira dos inscritos,
eu faço ali uma análise mais técnica, dou preferência para quem é membro, tá? E também aqui na aba comunidade, de vez em quando posto alguma coisinha aí para os membros. E me segue também lá no Instagram, @NicolasAgnesi. Lá eu tô sempre trocando ideia com vocês, postando stories. Se você quiser me mandar uma mensagem lá, pode mandar alguma dúvida. Quiser falar alguma coisa, pode mandar que eu respondo todo mundo. Se esse vídeo também ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu!